Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Trata-se de uma obra polêmica que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de mais nada, por favor, vão dando o seu famoso like, a gente precisa muito, não custa nada, afinal de contas. Vamos combinar uma coisa, se você não gostar do vídeo, depois do final você retira o like, tá bom? Mas, por favor, dê esse like, eu preciso muito desse like. Ative o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal, inscreva-se se você ainda não está inscrito, e distribua muito para os teus amigos, para as tuas redes sociais, para os teus parentes, para todo mundo, para os teus amigos e para os teus inimigos também, por que não? Mais um jabazinho, nós estamos lançando um canal novo chamado Quiz Histeria. O que é isso? É um quiz, é um desafio, são perguntas de média dificuldade, com 4 alternativas cada uma, e você vai ter o tempo para responder. Por favor, é bem interessante. A referência, o link vai aparecer na descrição do vídeo. Eu acho que você vai gostar, porque vamos ter temas bem variados nesse novo canal. Ciências, conhecimento geral, história, música, fatos relevantes, que mais? Geografia. Então eu acho que você vai gostar em função da variabilidade dos temas. Isso traz conhecimento, isso traz desafios para vocês. Vamos lá agora, sem mais delonga, apresentar a resenha de hoje. Chama-se Casa dos Espíritos. É um romance de Isabel Allende. Vocês provavelmente já ouviram, quem gosta de história já ouviu esse sobrenome Allende. Com certeza vocês vão associá-lo a algum personagem da história. Mas calma aí. Esse é um romance da literatura, obviamente, latino-americana, com esse nome não poderia ser diferente, que foi publicado em 1982. Ele, de novo, mistura o realismo mágico com elementos históricos e políticos. E o livro narra a história de outra saga, de outra família chamada Trueba. São 4 gerações explorando temas como poder, amor, violência, desigualdades sociais e transformações políticas. Então é bastante explorado esses temas na literatura. Quando a gente colocar obras similares, vão tentando associar o que parece essa obra. Nós já fizemos resenha desse livro que eu estou falando, mas procurem associar então essa obra que eu vou resenhar com vocês com outras obras que a gente já apresentou aqui no canal. Essa história, pessoal, se passa no século XX, cobrindo aproximadamente 70 anos, desde o início do século até o período sangrento, ruim e de más lembrança das ditaduras militares na América Latina. Ela mistura, como eu já falei, eventos históricos e políticos, e acompanha várias gerações dessa família Trueba. Ela aborda muito o tema agrário, da tal da reforma agrária, bastante falada ainda hoje, os movimentos sociais para combater a ditadura e a fazer oposição aos governos, e culmina, como não poderia deixar de ser, com impactos
dos governos autoritários da América Latina. Esse livro ele não fala textualmente, pessoal, mas ele é baseado o contexto se baseia no Chile, embora ele não fale explicitamente na obra, embora a Isabel não declare explicitamente na obra, mas por questões que vocês vão entender logo mais, a gente presume que seja no Chile. Essa história se passa nos Andes chilenos, então com uma paisagem bem espetacular, muito bem desenhada pela Isabel, e começa com um casamento de um homem simples que fica rico com uma jovem que tem poderes paranormais. Então, como é um livro de saga, a tendência é a história se repetir por algumas gerações e os personagens principais se desenvolverem bastante durante a trama, né? O patriarca, o que começa essa saga da história Trueba, ele se casou, rapaz, e vai quando ele tem mais de 70 anos. Então, esse livro mostra o desenvolvimento dele durante a história. Ela é narrada por dois personagens principais, o Esteban Trueba, que é o patriarca que eu já falei, e a sua neta Alba. Isso é interessante porque algumas partes ainda são narradas em terceira pessoa. Então, eu posso dizer que essa história, essa saga tem 3 narradores, afinal, abrangendo um tempo tão longo, tão grande no século XX, ela só podia ser muito abrangente, né? Ele começa com a infância de Clara Del Valle, essa menina que tem dons sobrenaturais, que são prever o futuro, se comunicar com os espíritos. Após uma tragédia na família, a Clara se emudece, se torna silenciosa, mas a sua vida muda quando ela se casa com o nosso herói, o Esteban Trueba. Um homem ambicioso, autoritário e que constrói um grande império em sua fazenda Las Três Marias. A gente acompanha durante essa obra toda o relacionamento tumultuado entre Clara e Esteban, porque são duas pessoas que têm caráteres e espíritos muito conflitantes. Ela sendo espiritual e pacífica, quando ele é materialista, extremamente materialista, prático, né? E opressor. O casamento gera filhos e mais tarde netos, cujas vidas refletem as tensões sociais e políticas do país que a gente tem quase certeza que é o Chile. Alguns temas se destacam e é bom a gente se preparar quando for essa obra. Eu confesso que eu relutei em ler essa obra até em função desses temas sobrenaturais que eu não sou muito adepto, mas por causa de vocês eu resolvi dar uma lida nessa obra de Isabel Allende e gostei muito. Então, os temas são a família e a herança, as gerações da família são afetadas por decisões, conflitos, segredos, o realismo mágico, onde a Clara se conecta com o mundo físico ou espiritual. A gente às vezes não sabe se ela está no físico ou se no espiritual, e traz bastante elementos de magia e mistério à narrativa, principalmente conflitos de classe política. Explora muito as lutas sociais, a ascensão socialista no Chile, culminando com uma ditadura militar inspirada
óbvio, no golpe do Chile de 1973. Alguns de vocês vão se lembrar ou vão de ter lido alguma coisa sobre o episódio, né? E também essa narrativa, essa saga é permeada por resistência e esperança. A Alba, que é a neta, representa a renovação em meio à violência e à repressão. No final, a Alba é vítima da ditadura militar e sofre torturas, mas ela sobrevive e, guiada pelas memórias de Clara e pelo desejo de preservar a história de sua família, ela decide escrever suas memórias, simbolizando a força da natureza, simbolizando a força da narrativa como forma de resistência e cura. Essa obra, Casa dos Espíritos, é multifacetada, ela combina uma dimensão íntima da vida familiar com um pano de fundo que são as transformações históricas na Latinoamérica. Essa obra, pessoal, eu estou falando que é o Chile, ninguém fala no livro que é o Chile, mas é um pouco óbvia, porque ela está profundamente conectada com a história desse país, especialmente com o golpe militar de 1973, que depôs o Salvador Allende, que é primo e irmão da Isabel, da escritora. Então, esse golpe militar instaurou a ditadura do general Augusto Pinochet. Então, vale a pena ter um mosaico, ter uma narrativa feita por uma testemunha ocular desses tempos, logicamente voltada sempre para o seu conhecimento e para a sua aversão dos fatos. Para concluir a resenha, né, a explicação, o resumo da obra, essa obra é mais que uma saga familiar, é uma crítica poderosa às injustiças sociais e à violência política que marcaram o Chile. Ao entrelaçar ficção e história, a Isabel Allende homenageia as vítimas da ditadura e ressalta a importância da memória e da resistência frente a essa opressão. A história segue numa narrativa que oscila entre passado, presente e futuro, criando, portanto, uma estrutura, né? Uma sequência não linear. E isso, se o leitor não ficar atento, pode não entender, pode se perder durante a obra. A história tem momentos muito contemplativos, como as reflexões de Claro Alba, e momentos de muita tensão, como o golpe militar e a repressão política, que são descritos de uma maneira muito marcante nessa obra, tá? Também vale notar que o ritmo da obra acelera à medida que a história se aproxima do golpe militar e suas consequências, obviamente, dando impacto e detalhando os eventos históricos na vida dos personagens. Apesar das críticas, né, sempre tem críticas, a Casa dos Espíritos é amplamente considerada uma obra-prima. Ela seus elementos do realismo mágico, suas personagens marcantes e a conexão dessa obra com os eventos históricos torna uma leitura profundamente envolvente para a maioria dos leitores, e os leitores apreciaram bastante isso. Contudo, a densidade e o ritmo podem não agradar aos leitores que preferem narrativas mais lineares e mais ágeis, tá? Então esse alerta que o canal sempre faz para vocês. Isabel Allende é uma das mais importantes escritoras da literatura latino-americana contemporânea. Ela nasceu em 2 de agosto de 1942 e ela é peruana, engraçado, ela nasceu em Lima. E ela cresceu no Chile e é amplamente identificada como uma escritora chilena.
a vida da Isabel Allende foi muito dura, ela teve coisas muito marcantes durante a sua vida, como o exílio, perdas de pessoas muito queridas, e apesar disso, e talvez por causa disso, ela tenha feito uma produção literária muito profícua. Existe uma divergência sobre o parentesco da Isabel Allende com o Salvador Allende, que é o presidente socialista do Chile, que foi deposto naquele golpe de 73 que eu já falei. Os leitores que podem me ajudar esclarecendo: Isabel é sobrinha de Salvador Allende ou é uma prima irmã de Salvador Allende? Eu só sei que após o golpe militar, ela e sua família fugiram para a Venezuela, onde viveu por muitos anos, né? O primeiro sucesso literário foi justamente essa obra, Casa dos Espíritos, que foi publicada pela primeira vez em 1982. Depois ela mudou para os Estados Unidos em 87 e continuou, claro, a produzir a sua literatura. Hoje ela é cidadã americana. Tá? Outras obras de Isabel Allende: De Amor e de Sombra, 1984, Eva Luna, de 1987, Paula, 1994, Um Retrato em Sépia, de 2000, e por último, que eu tenho aqui pelo menos, Ao Inverno de Nossa Desesperança, 2017. Eu gostei muito dessa obra, pessoal, e do estilo, e portanto eu talvez vá ler mais alguma coisa dessa escritora. É isso, pessoal, resenha longa, mas precisava fazer. Eu gostei muito, recomendo muito essa obra. Eu vou ler outras obras de Isabel Allende, que é muito rica em literatura, e a literatura latino-americana é muito bacana, apresenta essa saga familiar muito cativante, o realismo mágico, a reflexão sobre a história e política, afinal de contas, por uma testemunha, o estilo poético e os temas sempre universais. Então, é uma obra desafiadora que eu recomendo bastante. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, mantenham aquele like que vocês deram no início do vídeo, ative o sininho de notificação, divulgue para suas redes sociais, inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos. Ocorre que as visualizações muitas vezes não seguem a inscrição. Isso seria muito bom para esse canal. Nós vamos continuar aqui fazendo o possível para apresentar conteúdo de qualidade para vocês. Quem chegou até o fim desse vídeo, muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!